Olá, pessoal. Então, na aula anterior, nós criamos a listagem de clientes, tá? E nessa aula nós vamos implementar o formulário de cadastro, então a tela de cadastro do nosso aplicativo. Então, para isso eu vou criar uma nova tela, vou clicar aqui em Add Screen, vou colocar o nome de cadastro de cliente, vou clicar em Create para criar a tela. E aí nessa tela aqui vou alterar aqui primeiro a barra de título, o cadastro de cliente, e aí eu vou montar aqui a minha interface. Eu vou vir em Layout geral, vou colocar aqui um componente de alinhamento vertical, vou falar que ele vai ocupar toda a minha tela. Aliás, aqui na largura eu vou falar que ele vai ocupar 95% da tela, então ficou uma beirinha aqui, ó. E vou selecionar a tela e vou falar que eu quero que o conteúdo da tela seja alinhado ao centro, ou seja, então vou ter uma margem dos dois lados aqui, meus componentes não vão ficar grudados. Bom, feito isso daí, eu vou colocar agora os meus campos na tela. Então vou vir em interface e vou colocar um label, um campo de texto, outro label, outro campo de texto, mais um label, mais um campo de texto. Bom, igual a gente tem aqui, ó, nome, telefone e foto. Eu vou criar mais uma coluna aqui para aproveitar. Eu vou colocar uma data de nascimento. E aqui eu vou selecionar do tipo date para a gente poder trabalhar com um campo diferente lá também. Aqui tem o padrão da data que a gente quer, então vou deixar dia, mês e ano e vou criar o campo. Então aqui agora eu vou selecionar algumas datas aleatórias, só para ter algum valor cadastrado. Ok. Bom, e aí, aqui então eu vou criar mais um label e agora eu vou colocar outro campo de texto. Mas aqui nesse campo de texto eu não quero simplesmente digitar o texto, eu quero que a pessoa selecione a data em um outro campo, tá? Então o que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui um layout horizontal, então aqui a gente está vertical embaixo do outro, e agora eu vou colocar um layout horizontal. Nesse layout horizontal eu vou falar que ele vai ocupar todo o tamanho do pai, vou arrastar esse campo de texto aqui para dentro e vou colocar aqui um outro componente que é o Date Picker. Ok. Bom, agora aqui a gente vai fazer algumas configurações. Vou trocar o texto dos campos. Então, nome, CPF, foto e aqui a data de nascimento. Vou trocar o nome dos campos também. Então, onde está TXT Box 1, vou clicar aqui em Rename, vou colocar TXT nome. Vou fazer isso para os demais. CPF, TXT foto, TXT data de nascimento. Feito isso, eu vou colocar um botão para salvar. Vou alterar aqui a largura dos componentes, então para que eles ocupem toda a tela. Este daqui vou colocar 80%, este botãozinho 20%. E agora aqui, no lugar desse botão, eu vou colocar um ícone. Então eu vou abrir uma nova aba, vou abrir aqui o site do Icon Finder, e aqui eu vou procurar então uma imagem de calendário. Calendário, vou colocar aqui para buscar apenas os livres, vou clicar nesse ícone aqui de calendário, e vou baixar o tamanho de 64 pixels. Vou fazer o download, vou salvar, vou aproveitar e vou baixar também um de adicionar. Então add, vou selecionar esse daqui, também de 64, vou fazer o download também. Ok, então baixei os dois ícones, estou com os dois aqui, vou renomear eles, adicionar, calendário, e agora eu vou colocar esses ícones então aqui no Codular. Eu vou vir aqui, vou clicar em Assets, e aí é só arrastar então os dois ícones aqui para essa janelinha de Click on File to Preview. Então adicionei os dois, só clicar em Fechar agora, vou selecionar esse campo aqui, e vou alterar aqui então a imagem. Onde está a imagem, vou selecionar calendário, ele já vai preencher para mim. Aqui eu vou deixar então a altura do campo automática e vou deixar para ele completar com o tamanho que sobrar dos 80%. E no botão vou deixar ele com o tamanho total e vou colocar o texto para salvar. Bom, feito tudo isso daí, agora nós precisamos colocar então um componente para armazenar os dados. Então o Storage e aqui o Spreadsheet. E aí nós precisamos colocar as mesmas configurações que nós já fizemos na aula anterior. Então, eu vou voltar aqui na tela Screen 1 e eu vou copiando
os dados. Então, API, volto aqui para a tela de cadastro e colo aqui a API. Copio a base D, copio o nome da tabela e copio o nome da grid. Ok. Bom, então tá pronto. Vou vir aqui na parte dos blocos agora, vou selecionar o meu botão. Quando eu clicar no botão, eu quero chamar o spreadsheet para criar uma linha aqui na minha tabela. Eu vou inserir uma linha na tabela. E aqui ele pede para mim passar então duas listas, uma lista com o nome das colunas e uma lista com os valores. Então eu vou vir aqui e vou criar duas listas. Vou colocar mais itens aqui. E agora a gente vai colocar aqui então o nome das colunas. Então o nome das colunas. Então as colunas são nome, telefone, foto e data de nascimento. Data de nascimento. Aqui a gente vai ter outra lista, só que nessa lista agora nós vamos ter os valores que vão ser armazenados. Então eu vou ter txt nome, e aqui eu vou selecionar .txt. Vou fazer a mesma coisa aqui para o txt CPF, para o txt foto e para o txt data de nascimento. Bom, então com esse bloco de código aqui nós já conseguimos inserir valores na nossa tabela. Então basta fazer isso. Aqui só vamos melhorar a questão da data. Então quando eu clicar nesse botãozinho aqui de calendário, eu vou apagar o texto dele aqui, tá? Então para ficar só a imagem, eu apaguei a propriedade text, ficou só a imagem. Quando eu clicar nele, vai mostrar um calendário para mim. E a hora que eu selecionar uma data do calendário, essa data vai ser perdida. Então eu preciso pegar essa data e mostrar aqui dentro desse campo de texto. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui, vou selecionar aquele componente DatePicker1 e vou selecionar aqui o evento AfterDateSet. Então, depois de selecionar uma data. Depois de selecionar uma data, o que a gente quer fazer? Pegar a data que foi selecionada e colocar dentro desse TXT. Então, eu vou vir aqui, TXT data de nascimento, set. E aí eu vou colocar um setText para colocar no texto dele. O que a gente vai colocar? Então, nós vamos usar aqui o join. Dentro desse join nós vamos concatenar aqui o mês, o dia e o ano. Eu vou pegar uma barrinha, vou colocar uma barra aqui e uma barra aqui. Então aqui eu vou pôr o dia, o mês e o ano. E aí agora nós vemos novamente aqui no DatePicker, e aí a gente pega então as propriedades. Ó. O ano, então Ctrl C, vou colocar aqui o mês e aqui o dia. Tá? Então, feito isso, depois que eu selecionar a data, ele vai preencher o texto do campo data de nascimento com o dia, o mês e o ano formatado. E aí, a hora que eu clicar no botão 1, ele vai salvar esses dados para mim. Bom, então agora a gente vai testar. Então, teste, connect. Bom, então abriu aqui, vou cadastrar o nome de uma pessoa. Então, Paola, CPF para ela. Aqui é uma foto. A gente vai colar aqui o valor nesse campo, de um URL, de um endereço. Aqui a gente vai selecionar uma data, tá? Vou selecionar aqui dia 3 de maio, ok? Ele vai preencher aqui pra gente, ó. E aí eu vou clicar em salvar. Então antes eu vou abrir aqui, pra gente poder ver. E aí vou clicar em salvar então. E aí ele preencheu aqui pra gente então. Na realidade, aqui era telefone, né? Não era CPF. A gente precisa só corrigir aqui, tá? Então, em vez de CPF, é telefone. Aqui, vamos renomear txt telefone. E aqui já vai estar certo, então. Então, lá, nome, o nome. As listas, elas têm que seguir a mesma ordem, tá? Então, o primeiro campo é o nome, primeiro é o texto que está no campo nome. A coluna telefone, o texto da coluna telefone, foto, data de nascimento, data de nascimento. Bom, então é isso daí, o nosso cadastro está funcionando. Até a próxima aula, pessoal.